Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, meu nome é Carol Badin, jornalista da Inova Casting, e continuando a série sobre inovação imobiliária, vamos conversar com o Cleberson Marques, bacharel em Engenharia Civil, cofundador da Imob Valley, primeiro ecossistema de networking, aprendizado e informação do mercado imobiliário. Ele é sócio e proprietário da Atmo Desenvolvimento Imobiliário, tem mais de 20 anos de experiência em construção civil e 10 anos de mercado imobiliário. Eu quero agradecer a presença do Cleberson e do Rafael, diretor da CIS3 Tecnologia, que sempre estará aqui conosco. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite aí, né? Vamos nessa entrevista poder contribuir com as pessoas aí. Obrigado, Cleberson, por ter aceitado o convite e falar um pouco sobre essa inovação do mercado imobiliário, do mercado de incorporação, que a gente estava citando até há pouco na conversa preliminar aí do vídeo, que isso vai mudar muito depois do momento que a gente está vivendo no mundo. Então, informação e acesso para esse mercado é extremamente importante e vital para quem tem bastante dinheiro investido nele, e via de regra, quem investe nele investe em cifras altas, né? De fato. Para começar, vocês já começaram com o formato de inovação, né? Eu queria saber, queria que você explicasse um pouquinho qual que é o objetivo, como que foi formatada a ideia. Ok. Como a gente estava falando pouco tempo atrás, a ideia da Imob Valley, ela partiu através da própria experiência de mercado, né? Como eu falei, sou desenvolvedor incorporador, e uma das dores que a gente tem dentro do mercado é conseguir, às vezes, soluções para o que a gente está mesmo propondo. Às vezes a gente quer inovar, mas muitas vezes você não tem a ferramenta disponível. Até tem, mas acaba que não tendo acesso, você não sabe que ela existe, né? Então, às vezes, você começa a criar uma coisa que já está existente porque foi desenvolvida em tal lugar. Então, viajando pelo Brasil, trabalhando e acessando esse mercado imobiliário, a gente vem verificando vários pequenos negócios, pequenos empresários, startups dentro do mercado, que, teoricamente, se tivessem mais visibilidade, poderiam ser utilizados em diversos pontos do Brasil. Então, você tem, às vezes, uma solução bacana que está lá no Iapoc, e você precisa, de repente, que aquela solução chegasse aqui em Brasília. E aquilo não chega, não porque o empreendedor não quisesse, mas porque ele não tem acesso a esse mercado. Porque uma das características do mercado, Rafael, imobiliário, é ser micro-regionalizado. Então, acaba que tudo acontecendo em torno da região que ele se construiu. Isso é natural dentro do mercado imobiliário. Então, a nossa ideia da Imob Valley é a gente criar uma plataforma onde, primeiro ponto, a gente seja uma plataforma de acesso, onde as pessoas possam apresentar o seu produto, apresentar a sua ideia, colocar o seu produto de forma simples, de graça, para que quem está procurando uma ideia como incorporador, né, e quem está oferecendo uma ideia tenha essa oportunidade de se conectar. Né? Exatamente. E através disso, como a gente vai ter essas pessoas, a gente quer também pegar essas pessoas que têm essa expertise e criar conteúdo deles, explicando a solução, explicando um pouco desse negócio, porque a partir do momento que você pega um empreendedor, ele desenvolve uma ideia, ele não tem só uma ideia que ela resolve a vida de alguém, ele tem muito aprendizado por trás. Então, a gente empacotar esse aprendizado, colocar isso disponível para as outras pessoas entenderem como ele faz e como ele tem sucesso. Então, aí a gente passa a distribuir educação também, né? Aprendizado dentro dessa plataforma. E aonde a gente, com essa junção, a gente quer fomentar o network. Então, a ideia é que a plataforma comece a estruturar ações, principalmente conferências online com temas específicos, eventos online, lives falando sobre esse tipo de oferta, distribuir esse conteúdo, trazer informação para dentro da plataforma. Eu pego muito assim, a ideia é ser o nosso infomoney dentro do mercado imobiliário, né? Nós estamos formatando isso. Então, eu sei que a pretensão pode parecer grande, mas esse é o objetivo. Legal. E a gente falando um pouco de tecnologia e inovação, quais métodos que vocês utilizam? Olha, hoje dentro da Imob Valley, o que a gente tem mais utilizado assim, muito rapidamente é o sistema das redes sociais, que são das lives, né, conexão de live, e conferência a gente tem usado o Zoom, que está hoje em alta, para fazer conferência entre nós mesmos aqui, para poder relacionar, para fazer, igual a gente está tendo um bate-papo antecipado, contato com as pessoas que a gente vai entrevistar, fazer um briefing das entrevistas.
Todo o armazenamento nosso é via iCloud, né? Então a gente usa hoje ele na própria plataforma da Apple para estar utilizando, mas é lógico, tem outras plataformas que a gente sabe que são mais adequadas. A gente tem um gerenciamento via Google Suites, que a gente gerencia os formulários. Então, assim, praticamente o que a gente está usando de tecnologia é o que tem disponível hoje. A gente sabe que tem muita tecnologia ainda para aperfeiçoar, para a gente aperfeiçoar dentro da plataforma, mas a ideia é trazer exatamente isso, essa visão de que dá para ser essa conexão, dá para acontecer 100% online, dá para acontecer de forma totalmente digital. Você tem alguma pergunta, Rafael? Eu acho que tenho, mas faz mais sentido mais para frente. Assim, eu quero falar um pouco sobre o mercado de incorporação, mas pode seguir, a gente fala mais no final. Uhum. Então, eu queria conversar com você, Cleberson, sobre a crise, né? A gente está passando por uma crise mundial e a gente vem falando desde o início do canal, que a gente é um canal de inovação, mas aí a gente foi engolido pelo coronavírus, então a gente começou uma série sobre coronavírus e agora a gente está aqui conversando sobre, voltamos para a inovação, voltamos o nosso eixo para a inovação. E aí o que a gente vem falando desde lá é que quem estava no mundo digital, quem já estava um pouco mais preparado, sentiria menos a crise. Eu queria saber se você compartilha dessa opinião, se vocês já estavam prontos para no outro dia estar home office, como que funcionou aí para vocês? Olha, assim, falando do seu primeiro ponto, eu não acho que quem estava no online sofreu menos, não. Eu acho que o impacto principal de todos foi o impacto da restrição social, ele é muito grande. Ninguém estava preparado para essa restrição de deslocamento, né, de interação social. Eu acho que o ser humano, ele é um ser sociável, né? A gente estuda isso muito no processo de venda, ele necessita estar perto do outro. E a gente estava falando um pouco tempo atrás, a gente reduziu esse mundo nosso para 3, 4, 5 pessoas dentro desse ambiente, dentro de uma casa. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, não estavam preparados. Quando a gente fala de tecnologia, alguns estavam alguns passos na frente, mas pela experiência que eu tenho dentro do mercado imobiliário, quem estava correndo muito à frente, estava 10, 15% à frente dos outros. Tá? Porque o mercado imobiliário tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, está dando certo, vamos copiando. Ele é lento, mas ao mesmo tempo as pessoas vão vendo que está dando certo, quem está empreendendo vai. Não tem uma disruptura dentro do mercado igual acontece dentro do mercado de tecnologia que você tem, muitas vezes você foi um ponto, ele virou 100% para outro lado e ninguém viu. É muito difícil a gente ver um movimento assim, tanto é que a gente tem um exemplo em São Paulo da Vitacom, que é uma empresa que vem crescendo, ela não está fazendo nada totalmente fora da realidade, mas o pouco que ela virou, que eu já falo que é uns 30%, virou inovação ao extremo. Ela é extremamente disruptiva, né? Quando você fala de produto, método de venda, a abordagem dela... Mas isso comparando com o mercado imobiliário, que ele é tradicional, ele é primitivo ainda em alguns pontos, né? Enfim, mas eu acredito que a questão da utilização ajuda muito as pessoas a saberem como fazer, mas acaba que também, nesse momento, sendo até fuga para essas pessoas que não têm o que fazer dentro do mercado, dentro da estruturação, e vão para a internet utilizar ela de forma desenfreada, né? A internet ela tem que ser usada de forma adequada como instrumento de trabalho, tem-se como momento de lazer, mas hoje o que a gente está vendo, muitas das pessoas ainda não perceberam que elas não estão de férias na internet, né? Elas estão de isolamento social. Uhum. E o que você falou sobre a resistência, né? A gente está no 3º capítulo da série, que é o último, então a gente vem conversando sobre essa questão do pessoal da imobiliária tá mudando, indo para a parte de inovação. O que você acha dessa questão da resistência? Você que está no mercado imobiliário, o pessoal comentou com a gente que eles estão no caminho, mas ainda que existe uma resistência aqui e ali, por conta do mercado. Qual que é a sua opinião? O pessoal ainda é resistente? Olha, a gente trabalha com gerações, né? X, Y, Z, enfim, a cada 20 anos a gente tem uma troca aí de geração e as pessoas estão morrendo cada vez mais, tendo expectativa de vida maior. Então, o que está acontecendo hoje? Você tem dentro do mercado, de todas as cadeias, não seria diferente do mercado imobiliário, 5 gerações vivendo praticamente ao mesmo tempo. E dessas 5, pelo menos 4 estão trabalhando juntas, tá? Então, a grande dificuldade que a gente tem é que para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, que a gente está acelerando por conta da crise agora, a gente está acelerando em 30 dias, 5 anos, praticamente, se não for mais. A hora que a gente pega isso e junta com uma pessoa de 50 anos, que ainda é corretor imobiliário, 60, vou pegar uma pessoa mais velha, 60, 70 anos, que ainda está ativo, tá? Corretor imobiliário, vende do modo tradicional,
que está usando o WhatsApp agora, com a maior tecnologia da vida dele. Ele usa, porque foi forçado a utilizar. Mas que não usa computador, não usa notebook, não sabe, às vezes, o que é um Facebook, não quer entrar num Telegram, não quer assistir uma videoaula. A grande dificuldade é cultural. E cultura você não muda em dias, né? A gente muda, demanda até séculos. O que a gente está fazendo hoje é tentando mudar séculos em anos. E isso é muito disruptivo, porque não existe o mesmo impacto que essa doença gerou, esse vírus gerou, é o que, teoricamente, a transformação está gerando em cima das pessoas. É surreal, né? Então, realmente tem uma resistência muito grande na utilização das tecnologias. Hoje, o nosso modelo de venda, a gente usa muito o CRM, né? Que já é antigo em alguns mercados, mas dentro do mercado imobiliário o corretor ainda tem resistência de botar o cliente dele lá, de trabalhar o funil de venda, de qualificar esse cara, de fazer avançar, por uma série de bloqueios da própria cultura do mercado, não, mas esse cliente é meu, né? Esse cliente, não, como é que eu vou passar para corretor, como é que eu vou trabalhar ele dessa forma, como é que eu vou fazer aquilo? Então acaba que ele ficando restrito a uma cultura que vem implantada por gerações, e que limita ele da evolução. Então, sim, existe uma certa redução da implantação da tecnologia disso e uma restrição da utilização por uma questão cultural. Quando fala do mercado imobiliário, Cleverson, tem uma percepção assim, já fui abordado por um corretor aqui em Franca, e a gente trabalha com inovação, e aí muitos dos projetos de inovação hoje, do varejo, do próprio mercado imobiliário, mercado financeiro, eles falam de jornada do cliente, jornada do consumidor. Então, muita pretensão, você está discutindo, que mercado que você está inserido, eu posso vender nuvem para qualquer um, mas a gente entende que conhece um pouco mais de alguns mercados e pode contribuir mais. Então, eu posso chegar, por exemplo, para você que está no mercado imobiliário e falar, Cléber, eu só acho que eu posso te ajudar, eu acho que posso te ajudar. Mas não sem antes entender as suas dores, os seus problemas, aquilo que você precisa resolver e te ajudar a potencializar aquilo que é de oportunidade, sem antes montar uma matriz SWOT de tudo isso. Então, eu tenho que saber seus pontos fracos e fortes para falar, vamos potencializar isso e vamos resolver isso. Eu recebi uma abordagem de venda, até bem recente, de um consultor imobiliário, né, de um corretor, de um produto, sei lá, de 800 mil, R$1 milhão, um produto de luxo, um apartamento de 6, 7 mil reais o metro quadrado, aqui para o interior de São Paulo, e o cara me ligou e falou, Rafael, eu recebi uma indicação de um amigo seu, enfim, e eu tenho o produto perfeito para você. Cara, mas você não sabe nem se eu tenho capacidade de pagamento para o produto, né? Então, você não sabe nem a minha necessidade, você não sabe nem a composição da minha unidade familiar, você não sabe a idade das minhas filhas, você não sabe se eu tenho cachorro, você não sabe se eu uso carro ou transporte coletivo, você não sabe o que eu penso sobre a perspectiva da propriedade. Talvez eu não seja mais proprietário do meu imóvel, não queira ser. Então, quando você pensa, que é um consultor novo, tá? E quando você pega essa abordagem, ele está usando essa abordagem, desculpa o termo, não é pejorativo, mas assim, talvez por falta de capacitação ou de entendimento da mudança global, universal de comportamento das pessoas, de comportamento de compra, de perspectiva de futuro, de como é que as pessoas se enxergam no curto, médio e longo prazo, ele está fazendo abordagem clichê, que talvez funcionasse nos anos 80 e 90, mas que hoje não tem valor nenhum. Então o cara liga para alguém que tem muita consciência das suas necessidades enquanto pessoa, enquanto família, e fala, eu posso resolver um problema que nem sabe se tem. Então, se essa abordagem está fadada ao sucesso. Quando você fala de jornada do consumidor, você deveria conhecer, primeiro, entender as necessidades desse consumidor. A gente entrevistou o Rodrigo do Casas, que é um cara excepcional, conheço há um tempo, tem um produto excepcional, você precisa conhecer, que eles estão fazendo a abordagem centrada no consumidor. E o mercado imobiliário, de alguma forma, não está preparado para isso. Ele está centrado no produto, ele está centrado na comissão. Não é uma crítica, tá? Mas assim, é como o mecanismo do mercado funciona. Então o vendedor, quando ele te liga, ele falou, ele te enxerga como, eu não sei o percentual da comissão imobiliária, mas 5, 6% daquele ticket de venda. Então ele te vê como uma cifra, e não como uma pessoa que tem necessidade. Então, como eu enxergo o mercado imobiliário? Para mim, o conceito de propriedade já é algo que a minha geração tem uma dificuldade muito grande de abrir mão de propriedade. A minha geração, a nossa geração, Cleber, tem uma dificuldade grande. Ela quer ter o carro, ela quer ter a casa, ela quer ter um outro empreendimento, ela quer ter o imóvel
de veraneio, que você vai usar com uma frequência muito pequena, ela quer ter o barco, talvez até o próprio avião de pequeno porte, mas ela tem essa necessidade de propriedade. Numa perspectiva mais racional, talvez a propriedade não seja algo tão necessário, ou talvez ela seja algo passageiro, porque assim, se eu pegar a experiência da minha vida, né, em 11 anos de casado, eu fiz agora em abril, eu já quis ter uma casa, né, quando eu saí da empresa que a gente trabalhou junto e voltei para Franca, recém-casado, eu queria uma casa, eu gosto de Jeep, eu gosto de moto de trilha, eu gosto de mecânica, eu preciso de um espaço térreo, né, que tivesse uma garagem, um lugar para montar uma oficina. E eu vi que com o ritmo que eu tinha, de viagem com a consultoria, em que eu ia para o aeroporto de segunda e voltava sexta, não era seguro. E aí a gente teve algumas ameaças de segurança na casa, com a minha esposa e a minha Sharpay sozinha lá. Então, a minha necessidade, que eu achava que era a minha necessidade, né, que era o meu desejo, na verdade, não era bem a minha necessidade. Aí eu corrigi isso rápido. Fui para um apartamento de tamanho suficiente para minha família, que era uma unidade familiar de um casal e um cachorro, que passava muito pouco tempo dentro de casa. Depois a minha esposa saiu do trabalho com a proposta de ter uma gestação tranquila e cuidar das nossas filhas, já com uma programação de ter 2 filhas, ou filhos, enfim. E hoje o apartamento é pequeno, com uma filha de 3 anos e meio e uma filha de 1 ano e meio. Eu já preciso voltar para uma casa. Então, quando você pega em 10 anos, eu já tive a necessidade de ter diferentes configurações do imóvel que eu moro. E aí, quando você pensa, pô, será que a propriedade é isso? Será que não faz sentido eu falar assim, eu vou fazer um contrato, eu estou viajando, tá, Cleber? Mas acho que o mercado pode, eu deixo falar assim, tem investidores que estão colocando dinheiro ali e a especulação está cada vez mais depreciada no mundo. Né? Fazer dinheiro muito fácil a partir da especulação é algo que com esse rompimento da bolsa, agora o mercado vai começar a reavaliar. Né? Então, assim, Bitcoin é uma furada, né, para o mercado, é algo que você não tem lastro, não tem nada. Então, o investidor está começando a pensar em coisas mais reais, mais palpáveis, que corram risco, que tenham risco, mas que façam sentido. Então, de repente, o investidor compra a minha unidade e me vende ou aluga para que eu possa usá-la por 5 anos, que é o que faz sentido. E de repente é uma unidade nova, eu vi isso, falei, beleza, pelos próximos 10 anos eu me vejo nela, ou pelos próximos 5 anos eu me vejo nela. Como que eu faço para desinvestir? Será que eu preciso investir 100%? Será que eu não posso investir uma parte? Será que eu não posso ter uma propriedade compartilhada e eu pago para os outros proprietários o uso que eu faço daquilo? Depois eu saio, vou para uma outra unidade e a próxima pessoa que vai usar vai me gerar uma rentabilidade. Então, quando você fala dos conceitos de a configuração do imóvel, o tempo que você fica dentro do imóvel. Meus pais moram na mesma casa desde sempre. Né? Eu já mudei de casa 3 vezes em 10 anos. E vou mudar uma próxima. Então, quando você começa a comparar a realidade da minha geração, quando eu projeto isso na vida da minha filha, sei lá, é inimaginável. Né? Porque ela pode ter uma necessidade que muda talvez muito mais rápido que a minha. Então, o mercado está preparado, Cleverson, para lançar produtos assim? Existe um modelo comercial em que isso é viável? Ou isso ainda é algo que o mercado não enxerga que é uma necessidade? Porque, na minha perspectiva, enquanto consumidor, é um produto que talvez fizesse muito mais sentido para mim do que a propriedade tradicional, porque minha necessidade muda ao longo da vida. Quando minhas filhas forem para a faculdade, talvez uma casa já não faça mais sentido, e isso não vai acontecer num futuro muito distante disso, talvez daqui a 14 anos, 15 anos, essa casa que para mim é necessária agora não faça mais sentido. Talvez eu tenha que voltar para uma unidade um pouco melhor, e talvez quando elas tiverem os filhos delas, né, e eu vou querer recebê-las em casa de novo enquanto avô, talvez faça sentido um imóvel um pouco maior. Então a minha necessidade vai mudando ao longo da vida. E as pessoas têm tido agora uma visão mais racional das coisas. Propriedade de veículo. Faz sentido, em muitas situações, você alugar ou você usar a propriedade compartilhada. O que você acha? Você acha que o mercado imobiliário ele pensa que essa é uma possibilidade ou ele descarta isso achando que é algo que não vai acontecer agora? Olha, eu acredito que ele até sabe o que vai fazer, apesar de ter boa parte que acha que não vai ser rápido, por conta do que eu estava comentando há pouco tempo, com o tempo de evolução entre uma tecnologia ou outra. Agora, voltando um pouco no que você falou, o ser humano,
é o único ser vivo na face da Terra, né, dentro da metafísica, que sabe que pensa, né, e por isso ele tem a capacidade de questionar o próprio pensamento. E com o advento que a gente tem da tecnologia, acesso à informação e a disponibilização de conteúdo, cada vez mais, pelo processo evolutivo, Darwin, né, o ser humano está ficando mais com capacidade de raciocínio. Por isso que os produtos eles têm que ficar cada vez melhores, mais qualificados, porque as pessoas estão tendo capacidade de raciocínio. Então, isso faz com que a gente comece a questionar alguns valores, como você estava fazendo muito bem aí. Eu também te falei, eu estava até questionando alguns valores meus, de vida. Sim, né? sim. E isso faz com que a gente comece a repensar. E hoje, o que a incorporação está vendendo? Você tem que vender para o seu cliente hoje, não é um apartamento de 1, 2, 3 quartos, no 13º ou 7º andar, mas sim vender para ele o porquê, né? Você tem que vender o benefício daquela unidade. Então, o que é o benefício daquela unidade? Ele quer saber o seguinte: está perto das escolas do filho, eu vou demorar muito no trânsito, está perto do meu trabalho, quanto tempo eu vou perder disso, quanto é aquilo. Eu dou até um exemplo muito simples, a geladeira na nossa casa, né? A gente tem geladeira em casa e ninguém quer ter geladeira em casa. Né? Você quer ter geladeira em casa? Não, você quer ter o benefício do alimento refrigerado. O apartamento é diferente. A gente mora por questão de conveniência, de localização e de segurança, né? E algumas vezes por status. Então, a partir do momento que você tem esse desenho, você começa a falar da expectativa do cliente, a gente já tem empreendedores pensando em trabalhar o conceito de membership para a moradia do futuro. Tá? Você poder fazer uma assinatura on demand e entrar no apartamento a partir do momento que você está na rua, escolheu o local onde você quer morar, fala que quer morar nesse prédio, você entra no aplicativo, você vai lá e fala, tem unidade disponível, você reserva ali e entra ali a partir daquele momento em diante. Então, eu acredito sim que o mercado vai sofrer uma disruptura, talvez seja um pouco mais longo, tá? Porque é natural algumas outras áreas virem na frente, mas eu acredito muito que o mercado imobiliário tem que amadurecer para isso, porque antigamente a gente olhava Star Trek, Star Wars, e falava assim, isso que é maluquice, hoje já não dá para pensar, né? Igual aconteceu com esse caso dessa pandemia. Quem iria imaginar que ela ia dominar o mundo e ia botar a gente em casa, de quarentena, todo mundo de máscara? Walking Dead, isso, né? Sim. Daqui a pouco, enfim, é uma coisa assim surreal. Então não dá para duvidar em mais nada do que acontece aqui. Em 6 meses pode criar uma empresa que de repente bata uma Amazon, mata uma Alibaba e a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. A gente está vendo o que está acontecendo com a Zoom e com o Teams, o quanto o valuation dessas empresas estão batendo lá em cima, né? Porque um momento ninguém esperava, mas estavam ali preparadas para esse momento, né? E talvez nem preparadas, mas estavam prontas para sofrer esse impacto que na verdade superou as expectativas deles, né? Então, respondendo a sua questão, eu acho que a gente tem que questionar a forma que a gente está pensando. E eu acho que é o que a gente tem que falar para o empreendedor e para o empresário dentro do mercado imobiliário, que o grande segredo dele é aprender a aprender. Porque a gente acha que sabe tudo, né? E, na verdade, a cada dia que você passa, você vê que você tem que aprender mais. Porque o conhecimento, ele está tendo vida muito curta. O que eu sei hoje, eu não serve nada mais para mim daqui a 10 anos. Eu tenho que aprender tudo de novo. Então, eu tenho que estar em constante aprendizado. Então, sim, eu concordo. Eu acredito que a gente tem que evoluir muito e que o mercado não está totalmente preparado. Tem gente olhando, mas o mercado não está preparado. Cleberson, para a gente fechar a série aqui de inovação na área de imobiliário, eu queria que você falasse um pouco aí do seu projeto, o que você pensa para alguns meses, dos novos convidados, qual que é a projeção que você tem, ou expectativa também para o futuro, e como que o pessoal encontra a sua empresa. E eu, aqui durante a pauta, estava dando uma olhadinha lá e vi que tem startups, pode se cadastrar lá, da questão de imobiliário. Explica um pouquinho para o pessoal como funciona. A gente está trabalhando com a primeira base dele, que é acesso. Então, como que a gente vai prover o acesso? É a gente mesmo acessando as pessoas. Então, igual eu estou fazendo aqui com vocês, nós vamos acessar, falar um pouco do nosso projeto e criar conexão. A partir desse acesso, a ideia é trocar essas figurinhas. Antigamente a gente trocava cartão, hoje a gente troca site e conexão, né? A gente interage dessa forma e ligando essas pessoas, corpo a corpo, um a um, entendendo um a um como é que está fazendo, até um momento que a gente passa a ter musculatura, ou seja, a gente passa a ter personalidade dentro do mercado online e a gente pode, através dessas parcerias formadas, começar a distribuir esses conteúdos para os nossos parceiros em diversos locais. Então, a ideia é usar das lives para mostrar quem está no mercado, o que estão fazendo, seja lá do corretor, ou seja aqui do cara da tecnologia, ou seja do cara da construção, mostrar o que eles estão fazendo, o que é diferencial, o que é disruptivo, trazendo isso para dentro, e com o tempo, formatando isso
em conteúdo para o mercado, ao ponto da gente também criar, que a gente já tem lá uma base Academy, que hoje está aberta, tem poucos cursos ainda, mas a gente está empacotando vários cursos, inclusive, Rafael, se tiver treinamento que seja free, vocês quiserem disponibilizar, a gente faz a disponibilização lá e também já transfere os créditos para os parceiros, para que tenham participando e estejam fomentando. A nossa ideia é fomentar o mercado e dar esse acesso inicial ao ponto de que eu possa pegar um pequeno empreendedor, uma startup, né, uma ideia bacana, muitas vezes está empacotada, e como nós temos conexões em diversos tempos, falar, olha, essa ideia é boa. A ideia principal também é voltar e estruturar essa ideia para que ela possa, de repente, trabalhar no ambiente offline ou online, para que a gente crie eventos também, reunindo e criando network, principalmente para gerar negócios também dentro do mercado imobiliário, atingindo diferentes pontos do Brasil, porque o Brasil é um país continental e, às vezes, é muito difícil você saber o que está acontecendo lá em Porto Alegre, visto que você está aqui em Brasília. Mesmo com toda a tecnologia, tem muita coisa que está fora da internet ainda. Sim, sem dúvida. Uhum. E para o pessoal que tem uma ideia boa aí, como que ele faz para encontrar vocês? Olha, hoje a gente está usando muito o canal do Instagram para se relacionar, para fazer essas conexões. A gente tem lá, tanto para startup e quanto para a parte educacional, ele pode entrar no nosso site, que é o www.mobvale.com.br, e fazer o preenchimento do formulário convencional, que ele já vai acessar a gente aqui. Então, a gente passa a ter acesso, a gente entra em contato e começa a organizar o que a gente pode ajudar e como a gente pode estar colaborando com ele, com a evolução dele aí, seja na troca de conhecimento, né, seja de intercâmbio de profissionais ou seja de fornecimento de conteúdo aí. Legal, depois a gente põe na descrição do vídeo. Né? É isso aí. Ok. Fechado. Então a gente agradece a sua participação, esse tempo com a gente, né? Que tem bastante coisa para conversar. Tem sim. Mas eu agradeço também a disponibilidade de vocês aí, o convite, né? É bacana ter essas iniciativas e conte com a gente. O que precisar dentro do mercado imobiliário, seja vocês ou parceiros de vocês, nós estamos à disposição para atender e para ajudar a fomentar esse ambiente aí, que tecnologia é o futuro, né? É presente, né? Presente, né? É isso aí. Obrigado, Cleves. Obrigado por aceitar o convite aí e contribuir com o canal. Ok.